Meu nome é Amanda e sou de Maringá, no Paraná. Era noite e eu estava chegando em casa quando senti uma sensação estranha, como se algo estivesse me seguindo. Só que essa sensação vinha de cima. Levantei os olhos para o céu e vi um pequeno ponto luminoso que parecia se aproximar. Não se passaram nem 5 segundos quando perdi a visão por um instante. Ao virar para olhar aquele ponto, ele já estava bem acima de mim. Era enorme e parecia uma nave redonda metálica de um cinza opaco. No centro havia uma espécie de círculo vermelho. Ela parou bem sobre a minha cabeça, como se estivesse me observando. Depois girou lentamente sem emitir nenhum som e em seguida desapareceu em 1 segundo, com uma velocidade impossível. Fiquei muito assustada porque estava sozinha. Tê-la tão perto e tão real foi assustador, para se dizer o mínimo. Depois disso, voltei a ver objetos no céu, mas sempre de longe, nunca como naquela noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para os queridos que me ouvem. Estou acompanhando relatos há vários meses e estou gostando bastante desse tipo de conteúdo. Tenho uma história bastante macabra para contar, porém o medo de ser taxado como doido me fez desistir várias vezes de relatar. Contudo, é aqui que separo a casca da semente e me lanço nessa narrativa. Me chamo Nivaldo Medeiros e estou quase completando 42 anos. Quero falar com vocês sobre tudo o que se diz sobre o cemitério do meu povoado. No meu povoado há um cemitério que todos conhecem. Não é muito grande, mas é antigo, lugar onde descansam muitos dos que ajudaram a erguer as primeiras casas. Quando eu era criança, esse lugar me chamava muita atenção, principalmente por causa de um senhor que morava bem ao lado. Seu nome sempre ficou gravado na minha cachola, sendo ele Abrão. Abrão se tornou vigia do cemitério, embora ninguém tivesse pedido isso a ele. Era viúvo há alguns anos e desde que sua esposa faleceu, passou a permanecer por lá. Primeiro ia apenas ao túmulo dela, onde limpava e ficava sentado por um tempo. Porém, com o tempo, começou a cuidar de todo o cemitério. Varria, arrancava ervas daninhas e colocava flores onde não havia. Era estranho, mas as pessoas se acostumaram a vê-lo ali, já que não incomodava ninguém. Ele tinha muitas galinhas, daquelas pretas e marrom escuras. Estavam sempre soltas, andando entre os túmulos, parecendo que já conheciam o lugar. A verdade é que não faziam bagunça, pois se sujavam algo, ele mesmo limpava. Era muito cuidadoso com isso. Às vezes, quem ia deixar flores para seus entes queridos ouvia o cacarejo ao fundo, ouvia uma ou outra galinha caminhando como se fosse acostumada com pessoas. Havia quem dissesse que ele já não estava bem da cabeça, que falava sozinho ou dormia entre os túmulos. Outros diziam que ele era apenas muito reservado e que aquele era seu jeito. Como o povoado é pequeno e todos se conhecem, ninguém dizia nada para não sair como fofoqueiro. Em lugares como esse, até um pum torto é motivo de fofoca para essa gente. As galinhas e o Sr. Abrão já faziam parte da paisagem. Já se sabia que se fosse ao cemitério à tarde ou à noite, com certeza o veria por lá. Alguns até diziam que ele falava com os mortos, outros diziam que era bruxo. Eu não sei, mas quando criança eu sentia mais curiosidade do que medo. Muitas vezes o vi de longe, varrendo devagarinho ou deixando comida para suas galinhas perto de um túmulo que parecia abandonado. O tempo passou e um dia disseram que ele havia falecido. Ele foi encontrado deitado no túmulo de sua esposa. Dizem que parecia estar dormindo, mas sua pele estava muito seca. Foi enterrado ali mesmo, perto dela. Depois que Abrão faleceu, as pessoas começaram a dizer que algo no cemitério havia mudado. Muitos concordavam que, ao entardecer, o ambiente já não era o mesmo,
O ar ficava mais ruim de respirar, como se fosse difícil permanecer ali. Até pessoas que visitavam seus mortos há anos comentavam sobre isso. Diziam que antes o lugar parecia tranquilo, quase como um velho jardim, mas agora havia algo que pesava sobre o lugar. Uma das primeiras coisas a incomodar foi o canto das galinhas. Sem seu dono, continuavam rondando o cemitério, mas seus sons eram muito diferentes. Não era como antes. Agora soavam tristes, como se realmente soubessem que Abrão não voltaria mais. Havia quem dissesse que nem pareciam mais galinhas, que o som se assemelhava mais a um choro de uma pessoa com dor. Isso foi o que mais começou a assustar. Também começou a circular o boato de que, ao cair da tarde, alguns viam uma sombra entre os túmulos. Diziam que parecia o próprio Abrão com seu chapéu de palha, sua caminhada lenta e as costas curvadas. Embora parecesse ele, a sensação não era a mesma de quando estava vivo, era algo desconfortável. Alguns diziam que sentiam um aperto no peito, outros que sentiam calafrios mesmo sem estar frio. Não era algo leve, mas sim muito pesado. Foi então que os boatos de que o Senhor era bruxo começaram a ganhar força. Um dos primeiros testemunhos que se espalhou entre o povo foi o de um homem que havia ido visitar o túmulo do irmão. Ele era bem conhecido na vila, sendo um homem tranquilo, sério e que não inventava histórias. Naquela noite ele ficou mais tempo do que o normal por lá. Ele havia levado seu violão e algumas velas, como fazia todos os anos. Seu irmão havia falecido com apenas 15 anos, e ele dizia que cantar era a forma de se sentir mais perto dele. Eram cerca de 9 da noite, e já não havia mais ninguém no cemitério, só ele, seu violão e as pequenas chamas das velas. Como é comum naquele lugar, com certeza tudo estava em silêncio. Mas em certo momento ele disse que ouviu algo que o fez parar de afinar o violão. Era como o canto de um galo, mas não normal. Soava lento e grave, como se viesse de algo grande. E o mais estranho foi que esse canto começou a se transformar até virar um choro, não de criança nem de mulher, era como se um homem estivesse chorando do fundo da alma. Ele contou com a voz fraca que algo dentro dele ficou mal, então recolheu suas coisas e se levantou para ir embora. Mas antes de sair, olhou para a esquina onde estão os túmulos mais antigos. Foi lá que o viu. Dizia que era um homem, mas não totalmente. Estava parado entre as lápides, muito quieto. Tinha o corpo magro e muito alto, mais alto que o normal. Mas o que mais o impressionou foram as pernas. Eram como as de um galo, longas, finas, com penas escuras e garras na ponta. Dizia que pareciam grandes demais para o corpo. Ele não viu o rosto, pois estava assustado demais para prestar atenção. Contava que por um segundo não conseguiu se mover, como se o corpo não obedecesse. Mas assim que conseguiu reagir, saiu correndo, deixando uma das velas acesa. Gritava e, embora muitos não tenham acreditado nele no começo, depois disso outros começaram a dizer que também tinham escutado ou visto coisas estranhas. Depois que Abrão faleceu, as galinhas não foram embora. Durante semanas continuaram aparecendo nas mesmas áreas onde andavam com ele. Deitavam-se perto do túmulo da esposa dele e subiam nas lápides mais antigas. Mas com o tempo começaram a morrer uma por uma. As pessoas que ainda visitavam o cemitério notavam que algo estranho estava acontecendo. Quase sempre encontravam o corpo de alguma galinha sem vida sobre uma lápide. Não estavam despedaçadas nem machucadas, apenas mortas, com o corpo encolhido e as patas rígidas, como se tivessem parado de se mover de repente. O mais estranho era o que parecia sair dos olhos e do bico delas. Era tipo uma massinha escura. Alguns achavam que era terra ou algum inseto, mas outros diziam que era algo mais. Havia quem falasse que parecia como se as galinhas tivessem chorado antes de morrer. No fim, não sobrou nenhuma galinha.
A última apareceu justo na entrada, deitada de lado como se estivesse dormindo. Ela também apareceu com aquela coisa escura saindo dos olhos. Outra história que chegou aos ouvidos de muitos foi a de Dona Jacira, uma mulher que tinha uma barraca de alface no Mercadão. Ela sempre foi devota e desde que o marido faleceu, ia com frequência ao cemitério levar flores. Um dia ela decidiu ir bem cedo, ainda sem luz do dia, porque precisava abrir seu negócio antes das 6. O cemitério estava em silêncio, só se ouviam os primeiros sons dos pássaros e um ou outro bicho perdido pelo mato. O túmulo do marido dela não ficava longe de onde Arão foi enterrado. Ela conhecia bem o caminho, mas naquela manhã algo estava diferente. Ao se aproximar, notou que bem sobre o túmulo de Abrão havia um homem ajoelhado e com o corpo curvado, como se estivesse chorando. Não se ouvia claramente, mas ela garante que o corpo dele se movia levemente, como quem soluça em silêncio. Isso foi a primeira coisa que a fez hesitar em seguir por ali. A segunda coisa foi ainda mais estranha. No ombro daquele homem havia um galo. Não uma sombra ou um pássaro qualquer, mas um galo preto com penas brilhando levemente com a pouca luz do amanhecer. Estava imóvel e completamente ereto, como se vigiasse o redor. Assim que se aproximou, a figura parou de se mover e o choro cessou de repente. Tudo ficou em silêncio. Foi então que, segundo conta Dona Jacira, o galo virou a cabeça para olhá-la. Ela jura que foi direto e preciso, como se soubesse quem ela era e como se pudesse pensar. Ela então acelerou o passo e, embora sua intenção fosse deixar flores para o marido, acabou apenas colocando-as por cima sem olhar e saindo quase correndo do cemitério. Nem tudo o que se dizia sobre o cemitério era ruim, já que também havia quem assegurasse ter presenciado coisas diferentes, mais tranquilas. Como o que contou o pastor João, um senhor já de idade que morava perto do canal. Ele, como todos os idosos, sempre ia visitar o túmulo da esposa à tarde, quando o sol estava se pondo. Um dia voltou contando algo que ficou gravado em sua memória. Disse que entrou como sempre, com seu balde e um ramalhete de flores brancas. Ele caminhava devagar quando, ao se virar por uma das trilhas, viu. Havia uma pessoa de costas, ajoelhada bem ao lado do túmulo do senhor Abrão. Não se mexia muito, mas dava para notar que chorava. O que mais chamou a atenção do pastor foi a silhueta magra e curvada como a do Abrão. Não conseguiu ver o rosto, mas algo no formato do chapéu, até mesmo nas roupas largas, lhe pareceu familiar demais. Não sentiu medo, pelo contrário. Disse que sentiu uma certa tristeza pesada no coração. E justamente quando estava prestes a seguir seu caminho, viu algo que o deixou pensando por dias. Era uma galinha preta e com penas brilhantes, caminhando tranquila a alguns metros daquela pessoa. Não fez barulho, nem se assustou, apenas caminhava entre os túmulos como se fosse dona do lugar. Isso foi o que mais o impressionou. Já tinham se passado quase 5 anos desde que o senhor Abrão havia falecido e desde que a última galinha apareceu morta. O pastor João ficou um tempo observando, mas não quis mais se aproximar. Seguiu seu caminho, deixou suas flores, orou baixinho e, ao sair, olhou de novo, mas já não havia ninguém. Nem a pessoa, nem a galinha. Apenas o túmulo vazio com o sol quase se pondo atrás dos morros. Depois de tantos rumores e coisas estranhas envolvendo o cemitério, houve uma senhora que decidiu fazer algo. Não foi por medo, mas por respeito. Uma manhã foi até o padre da cidade e pediu que ele fosse abençoar o túmulo do senhor Abrão. Disse que já era coincidência demais tudo o que acontecia lá e que não podia ser normal. Então foram juntos ao cemitério. O padre jogou água ao redor do túmulo, fez o sinal da cruz e, em voz baixa, pediu pela alma do falecido. Nada estranho aconteceu, mas com o passar dos dias começou-se a notar uma mudança.
As coisas se acalmaram um pouco e já não se ouviam tantos barulhos estranhos. O cemitério recuperou um pouco do seu silêncio habitual. Por mais que o Sr. Abrão tenha sido uma pessoa reservada, solitária e que nunca fez mal a ninguém, acabou carregando uma fama da qual nunca se livrou. Dizem que aquele ser com patas de galo que aparecia à noite era sua alma, que por isso as galinhas não iam embora e choravam. Até hoje, indo ao povoado só de vez em quando, não há uma vez que não me lembre dele. Sempre que passo de caminhonete pela rua do cemitério, vejo sua casinha. Pelo que parece, ele fez o alicerce bem resistente, pois o que restou dela ainda está lá. Está meio caída, com o telhado quebrado e o mato tomando conta das paredes. Porém, tem algo naquela casa. Não sei o que é, mas sempre chama minha atenção. E mesmo com o passar dos anos, seu nome ainda circula. Há quem se lembre de Abrão com carinho, outros com medo, mas ninguém o esquece. Porque há coisas que, mesmo sem serem compreendidas, podem ser sentidas, e naquele cemitério a presença de Abrão ainda parece estar lá. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Acho que o Diário dos Pesadelos é o canal que mais acompanho atualmente. Gosto de ouvir as histórias enquanto cozinho ou faço os serviços de casa. Então, como estou sem tempo, é minha sobrinha quem irá escrever esse relato. De qualquer forma, mando um abração para todos os ouvintes e amantes desse conteúdo que distrai a cabeça de tanta gente. Me chamo Érica e moro em um pequeno sítio entre os morros de Minas, onde tudo é quieto, exceto quando chove forte. Moro aqui com meu marido e é onde vi meu menino Henrique crescer. Ele já tem quase 30 anos, mas às vezes olho para ele e ainda sinto que é meu menino. Quero contar algo que aconteceu há alguns anos, quando Henrique tinha uns 15 anos. Seu padrinho lhe deu de presente um porquinho, um animalzinho pequeno que mal sabia andar. A ideia era que ele o criasse e, quando chegasse o momento, fizesse o abate do animal para nosso consumo. É assim que se costuma fazer por aqui. Mas desde o primeiro dia algo estranho aconteceu. O porquinho não desgrudava do meu filho e olhava para ele como se já o conhecesse há anos. Henrique, sem vergonha, também o olhava com carinho. Pegava no colo, falava baixinho com ele e colocava água numa tampa de garrafão. Meu filho deu-lhe o nome de Jurandir. No começo pensei que fosse só o entusiasmo dos primeiros dias, mas não, era algo mais. O animal seguia Henrique por todo lugar, até quando ele ia cortar o mato. Dizem que porcos não costumam seguir as pessoas como cães, mas esse sim. Até eu e meu marido chegamos a dizer que ele parecia mais um cachorrinho que um porco. Jurandir era rosa, mas quase nunca parecia assim, pois estava sempre coberto de barro. Ele adorava se deitar onde havia água suja, e quanto maior ficava, mais buracos fazia. Eu me irritava porque estragava a terra, mas não o prendia. Meu filho ficava triste quando eu o fazia, e dizia que Jurandir não comia, então eu o deixava solto mesmo com raiva. Às vezes me sentava no alpendre e via os dois. Henrique já não era uma criança, mas com aquele animal mostrava uma alma leve, como se tirasse de si o peso da idade. Ria, falava com ele e fazia carinho toda hora que estava do lado de fora. E Jurandir apenas se deixava levar, pois era tão sem vergonha quanto meu filho. Era engraçado ver como se deitava sobre ele, como se soubesse que meu filho nunca lhe faria mal. Não sabíamos quanto aquilo duraria, já que eu achava que em algum momento o porco perderia o interesse ou ficaria bravo. Mas não, a cada dia parecia mais grudado. E o estranho é que parecia entender, não como um animal qualquer. Assim passaram quase 6 anos. Jurandir continuava alegre,
e embora já não fosse aquele porquinho pequeno, ainda tinha aquela energia que dava vida ao lugar. Às vezes eu o via saltar enquanto caminhava e dava risada. Henrique, nessa época, já tinha outras ocupações maiores. Ele ajudava mais na roça, nos recados, e até estava de olho numa moça que morava por aqui perto. Mas mesmo chegando tarde ou cansado, sempre arranjava um tempo para Jurandir. Se não podia estar com ele, deixava sua comida no mesmo lugar, um balde com água e outro com milho de molho. Sempre pedia a mim ou ao pai que ficássemos um pouco com ele, para que não se sentisse sozinho. O engraçado de tudo é que ele não ia muito longe mesmo com a cancela aberta. Às vezes caminhava alguns metros pelo terreno, mas nunca mais do que isso. Conhecíamos bem, pulava como se soubesse que o estávamos olhando e fazia ruídos como de felicidade. Mas um dia aconteceu o que nunca esperávamos. O Jurandir desapareceu de uma hora para outra. Procuramos desde cedo e pensamos que estivesse entre as árvores, mas não. Chamamos por ele e jogamos pão velho como às vezes fazíamos, mas nada. Quando Henrique voltou da casa da namoradinha, notou que havia algo estranho. Ele perguntou por Jurandir e dissemos que não o tínhamos visto o dia todo. Ele não falou muito, apenas entrou direto no mato e começou a procurar. Estava com o rosto sério, andava rápido e gritava seu nome como se fosse uma criança perdida. Eu o vi da cozinha e senti um nó no estômago. Nunca o tinha visto triste assim, como se estivesse com medo. Quando anoiteceu, acendemos a lamparina grande e ele continuou procurando. Meu marido também saiu, mas seu bichinho não apareceu. Meu filho ficou muito tempo na porta, só o chamava baixinho, como se ainda acreditasse que ele voltaria caminhando entre as bananeiras. Foi só no dia seguinte que o encontraram. Ele estava deitado entre o mato, a alguns metros do riacho, já sem vida. Tinha mordidas no lombo e nas patas. Parecia que tinha sido atacado por uma onça pequena e conseguiu escapar de algum jeito. Embora tenha nos parecido estranho, pois nunca tínhamos tido problemas com esses animais. Havia cachorros do mato, mas nada que se aproximasse tanto assim. Infelizmente aconteceu com o porquinho. Foi uma cena muito dura. Meu marido se aproximou primeiro, mas foi o Henrique quem o abraçou. Segurava a cabeça dele pelas orelhinhas, como se com isso pudesse acordá-lo. Ele chorava como se tivesse perdido alguém da família nesse dia. Nunca tinha visto meu filho assim. Nunca. Senti um peso no peito que não me largou por horas, como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. Não dissemos muita coisa. Levamos ele para o sítio e cavamos um buraquinho perto do lugar onde ele sempre comia. Henrique não queria que o deixássemos longe, dizendo que ali era o lugar dele e que ali ele foi feliz. Colocamos uma pedra em cima para que os cachorros não cavassem, e Henrique fincou um pedaço de madeira com seu nome. Naquela noite, meu filho não quis jantar. Da nossa cama podíamos ouvir seus soluços. Iam saindo aos poucos, como se respirar doesse. Eu estava deitada, sem poder fazer nada além de escutá-lo. Os dias que se seguiram foram apagados no sítio. Tudo parecia igual por fora, mas por dentro nada era o mesmo. A rotina continuava, mas sem alma, e sem aquele detalhe que antes dava vida ao quintal. Jurandir, que era parte de nós, já não aparecia mais na porta da cozinha, já não levantava as orelhas quando o chamávamos para comer, e já não andava solto, deixando rastros de lama por todos os cantos. O silêncio começou a pesar porque quando a gente se acostuma com o barulho de algo, a ausência vira um buraco. Foram dias difíceis até para mim, que nunca fui muito apegada a animais. Imagine para Henrique, que quase não falava. Ele acordava cedo, mas dava para ver que fazia isso no automático. Até o cachorro percebia que ele andava mais quieto e mais sério. Até que numa madrugada aconteceu algo que no começo pensei que tinha sonhado.
Ouvimos um ruído leve, como algo se esfregando na parede, igualzinho ao que Jurandir fazia quando se deitava ao lado da casa. Eu não disse nada, pois achei que minha mente estava avoada. Mas depois ouvi meu marido se levantar, e logo em seguida os passos do Henrique. Eles também tinham escutado. Os dois saíram com a lanterna, examinaram todo o redor do sítio, foram até onde o animal estava enterrado, mas não havia nada. Uma tarde, enquanto eu colocava o feijão no fogo que temos fora da cozinha, voltei a sentir. Me agachei para reavivar o fogo com um pouco de lenha seca, e justo quando me endireitei, ouvi um grunhido baixo. Era quase como um resmungo, mas não de qualquer animal. Era o mesmo grunhido que Jurandir fazia. Fiquei parada pensando que talvez estivesse imaginando, mas o som voltou como se viesse de trás da casa. Meus braços se arrepiaram, pois aquele som eu conhecia muito bem. Era como quando Jurandir voltava e vinha procurar comida. Dei a volta por um lado do sítio, olhando na direção de onde pensei que o som vinha, mas não havia nada, só os galhos se mexendo com o vento. Mesmo assim, senti aquele arrepio nas costas, por conta daquela sensação de que alguém está te olhando de perto. Fiquei parada alguns segundos, mas não voltou a suar. Foi quase um mês depois que aconteceu o que nunca imaginamos. Era por volta das 2 da madrugada. Estávamos dormindo quando Henrique entrou no quarto e nos acordou. Meu marido foi o primeiro a abrir os olhos e eu me levantei assim que o vi. Nosso filho estava coberto de lama, a roupa molhada e os pés cheios de terra. Parecia que tinha saído para cavar na chuva. O que mais nos assustou foi o rosto de choro que ele tinha. As lágrimas escorriam, mas ao mesmo tempo ele sorria. Um sorriso doce e infantil, como quando era pequeno e achava algo que o deixava animado. Seu corpo tremia e dava para ver que estava com frio. Ele se aproximou devagar com os olhos brilhando e com um nó na garganta disse que tinha estado com Jurandir. Dizia isso com tanta certeza, com tanta alegria, como se tivesse voltado de um passeio longo, como se realmente tivesse estado brincando com ele. Eu não sabia o que pensar, então perguntei baixinho o que tinha acontecido, mas ele só sorria, um sorriso tão puro que amoleceu meu coração. Nem entendi o que ele estava dizendo, só o abracei com força. Senti ele tremer nos meus braços, e por alguma razão meu coração se apertou e comecei a chorar sem motivo. Henrique contou tudo para mim e para seu pai. Disse que naquela madrugada ouviu uma batidinha suave na porta, como se algo empurrasse com o focinho, como se quisesse entrar sem fazer barulho. No começo pensou que tinha sonhado, mas o ruído se repetiu, então se levantou. Foi até a porta e olhou pela fresta, e lá viu. Disse que seu porco estava em pé com as orelhas levantadas, como quando era pequeno e se animava com algo. Parecia feliz, pois até soltou um grunhido baixinho ao vê-lo, aquele mesmo som que fazia quando queria carinho. Henrique abriu a porta devagar, achando que ele iria se desfazer no ar. O animal estava ali, parado a alguns metros, não muito longe das árvores grandes. Ele se aproximou com cuidado e disse que sentia como se fosse cagar nas calças de medo. Mas não podia acreditar, era a mesma cor, o mesmo jeitinho de sentar e aquele jeito de olhar para ele. Jurandir não se mexeu, só ficou ali esperando, como se também estivesse o reconhecendo. Henrique se ajoelhou ao lado dele, disse que o tocou e que Jurandir, como se o tivesse esperando, pulou em cima dele. O derrubou no chão, o encheu de lama e ele, em vez de continuar assustado, o abraçou. Disse que sentia seu peito se encher de algo que não sabia explicar. Ele chorava de felicidade enquanto contava isso para nós. Dizia que era real e que não podia ser imaginação. Ele esteve ali e ficou com ele por algo que pareceram horas, só o abraçando. Meu filho, quando se lembra daquela noite, faz isso com um sorriso. Diz que foi uma das coisas mais bonitas que já viveu, que não tem explicação,
mas que foi real. E eu acredito. Acredito porque ele sempre foi um menino puro. Eu ouvi aqueles sons, aquele jeito de arranhar a parede, aqueles ruídos que eram dele e de mais ninguém. Não eram sonhos, não eram invenções. Henrique se casou há 4 anos e já tem filhos. Às vezes vem passar os fins de semana com a gente. Depois desse dia nunca mais ouvimos ruídos. Nunca mais o vimos. Só ficou a lembrança. Meu nome é Alan e tenho 28 anos. Após meu divórcio, me mudei para uma cidade pequena chamada Chaton, no Alabama. Fora a casa dos meus pais, eu realmente não tinha para onde ir, então vim morar na antiga casa do meu avô. Ele faleceu há alguns anos e deixou o lugar para nós. Fica a cerca de 10 minutos da cidade, em um terreno de 10 acres cercado por floresta. É muito tranquilo por lá. Por isso achei que iria gostar disso. A casa é antiga, as portas emperram, e o piso de madeira parece que você vai varar assim que pisa. É aquele tipo de lugar que sempre parece um pouco frio, não importa o quanto você aumente o aquecedor. Mas era de graça, e eu não tinha uma opção melhor. As primeiras noites foram normais, onde passei sentado na varanda com uma cerveja gelada. Era tranquilo, sem trânsito, apenas o vento nas árvores e o som ocasional de uma coruja. Mas então os barulhos começaram. A primeira vez que ouvi foi na 7ª noite. Eu tinha acabado de me deitar por volta da meia-noite. Estava quase dormindo quando ouvi um assobio lá fora. Não era uma música que eu reconhecesse. Era uma melodia lenta e sem sentido. Parecia alguém andando pela floresta atrás da casa, assobiando enquanto caminhava. Aquilo me assustou, mas achei que poderia ser algum caçador ou vizinho bêbado. Na noite seguinte aconteceu de novo. Mesmo horário e mesma melodia. Mas dessa vez, porém, soava mais perto. Saí da cama e acendi a luz da varanda, mas não vi ninguém. Saí com a lanterna e dei uma olhada no quintal. Mas ainda nada. Nenhuma pegada, nenhum som de alguém correndo, apenas o assobio desaparecendo mais fundo na mata. Tentei ignorar, onde por algumas noites apenas fiquei na cama tentando dormir apesar disso. Mas toda vez, o assobio começava por volta da 1h17 da manhã. Sei que parece um número aleatório, mas juro que era sempre por volta de 1h15 ou 1h17 da madrugada. Comecei a pensar que alguém estava tirando com minha cara de propósito. Alguém que sabia que eu estava ali sozinho e estava fazendo isso. Liguei para o escritório do xerife alguns dias depois. Um delegado já mais velho, que vou chamar de delegado John, veio até a casa. Ele estava no cargo há muito tempo. Quando contei o que estava acontecendo, ele ficou bem quieto. Ele disse com essas palavras: seu avô costumava ligar para a gente sobre a mesma coisa. Dizia que alguém ficava assobiando perto da propriedade tarde da noite, mas nunca encontramos nada. Achei que ele estava ficando velho, mas agora você está ouvindo também. Isso me abalou, pois eu não fazia ideia de que meu avô passava por isso. O delegado John me disse para manter as portas trancadas e ficar dentro de casa depois de escurecer. Infelizmente, devo admitir que comecei a fazer isso só depois desse aviso. Uma noite até coloquei cadeiras no trinco das portas, mas o assobio continuava vindo. Cada vez mais perto. Uma noite ouvi atrás do galpão mais alto do que o normal, como se a pessoa estivesse bem do lado de fora. Peguei minha lanterna e olhei pelas persianas. Não vi ninguém, e nem pensei em sair. Na noite seguinte, ouvi vindo da varanda da frente, bem ao lado da porta. 3 assobios longos e então silêncio. Na noite seguinte, juro por tudo que veio debaixo do assoalho. Era como se alguém estivesse no vão da casa, assobiando pelas saídas de ar.
Não dormi nada naquela noite, e no dia seguinte comecei a revirar o sótão, tentando encontrar algo que meu avô tivesse deixado. Encontrei uma caixa com livros dele, onde ele escrevia sobre o assobio. Dizia que acontecia toda a primavera por mais de 10 anos. Ele não sabia quem era, mas achava que era alguém vigiando a casa. Nesse livro, ou diário, ele mencionava que costumava ficar sentado com um rifle perto da porta da frente, só por precaução. Dizia nesse livro que só começou a acontecer depois que minha avó morreu. Liguei de novo para o delegado John. Ele veio, leu o livro e me pareceu nervoso. Então disse: "Não abra a porta se não souber quem é." Naquela noite fiquei sentado no sofá com uma espingarda no colo. Uma espingarda que mal sabia carregar. Esperei, e à 1h17 da manhã o assobio começou de novo, mas dessa vez não veio de fora. Dessa vez veio do corredor de dentro da casa. Congelei, já que a luz do corredor estava apagada. Eu ouvia o assobio se aproximando passo a passo. Me levantei, apontei a espingarda e gritei: "Quem está aí?" O assobio parou, então acendi a luz do corredor. Nada nem ninguém estava ali na minha frente. Não dormi mais depois disso. Se passaram 2 noites e eu não tinha ouvido de novo. Estava ficando doente, já que não sabia quem era essa pessoa. Não sabia por que tinham escolhido a mim ou ao meu avô, mas era real, e eu sabia disso. Não acredito em alucinações desse nível, nem em nada paranormal. Tinha que ser uma pessoa real. Depois daquela noite, tudo ficou quieto por 2 dias. Sem sons, sem movimento, sem sinal de nada. Então achei que talvez tivesse acabado. Na 3ª noite fui para a cama pouco depois da meia-noite. Não fiquei acordado dessa vez e deixei a luz do corredor acesa só por precaução. Às 1h17 em ponto, acordei com um novo som. Não era assobio, era batida. 3 batidas lentas e espaçadas. Vinham de dentro da casa e eram feitas na porta dos fundos. Depois tudo ficava em silêncio. Não me mexi e fiquei na cama, só ouvindo. 1 minuto depois, ouvi um rangido do assoalho no corredor, depois outro. Alguém estava andando. A luz do corredor se apagou. Peguei a espingarda com o coração disparado e saí do quarto. O corredor estava escuro, mas no fim dele vi algo. Havia uma pessoa usando roupas pretas. Estava parada, apenas me observando. Levantei a espingarda, mas minhas mãos tremiam. Tentei falar, mas minha boca estava seca. Então, do nada, gritei: "Não se mexa!" Vi no escuro a pessoa lentamente levantar a perna e se virar como se fosse correr. Gritei: "Pare!" E nesse momento a pessoa disparou para fora do corredor e para fora da minha linha de visão. Ouvi seus passos pesados saindo pela porta da frente, correndo para a escuridão. Corri para fora e disparei um tiro, não para o alto, mas direto na escuridão, esperando mesmo que só um pouco ter acertado ele. Então gritei com toda a minha voz: "Não volte!" O tiro doeu nos meus ouvidos, reverberando pelas paredes da casa e da varanda. Tranquei tudo, entrei na caminhonete e fui para a cidade. Fiquei morto naquela noite de dor nas costas, pois dormi no carro. Na manhã seguinte, o delegado John foi até lá, e a porta da frente estava destrancada de novo. Isso confirmou que quem quer que fosse aquela pessoa tinha uma chave da casa do meu avô. Nada foi quebrado ou roubado, mas o delegado recomendou que eu trocasse as fechaduras. Fora isso, num gesto amigo, ele também sugeriu que eu me mudasse daquela casa velha, porque naquelas florestas aconteciam coisas estranhas, por assim dizer. Naquele dia fui à loja de materiais de construção local e troquei as fechaduras na mesma hora. Depois disso, deixei a casa e fui para a casa dos meus pais em outro estado. Deixei por fim meu pai vender aquela casa sem palpitar em nada. Tudo que tinha valor sentimental a gente tirou,
e o resto foi deixado lá ou vendido. Meu pai, para variar, omitiu o fato de que havia algum maluco vigiando a casa há, aparentemente, décadas. Como essa pessoa conseguiu uma chave, quem ele era, ou por que meu avô nunca falou nada, eu não sei. Só sei que tudo isso me perturba profundamente. Pessoalmente, acho que era algum sujeito perturbado morando numa casa ali perto. Eventualmente me mudei para uma área mais movimentada e alegre. Essa experiência me deixou sinceramente abalado demais para morar em um local isolado. Era uma noite normal após o trabalho. Cheguei em casa às 10 da noite. Eu estava exausto, mas pronto para ficar acordado até tarde jogando videogame. Todos os meus amigos tinham que trabalhar cedo no dia seguinte, então eu estava jogando sozinho e relaxando. Algumas horas depois ouvi o que parecia ser uma batida. Tirei os fones de ouvido e tentei ouvir novamente, mas agora estava tudo em silêncio. Achei que com certeza tinha sido uma batida na porta da frente, pois o som foi bem alto e não fazia ideia do que mais poderia ser. Fui verificar, mas não havia ninguém na varanda. Quanto mais pensava, mais estranho parecia que fosse alguém batendo, já que foi apenas uma única batida. Ainda sem saber o que poderia ter sido, voltei a jogar. Não deve ter passado nem meia hora quando ouvi outro som. Era um tipo de clique, como algo sendo fechado. Imediatamente tirei os fones de ouvido e olhei para trás. Mais uma vez a casa estava silenciosa. Levantei e dei uma olhada rápida por toda a casa. Não inspecionei cada canto, só queria ver algum sinal óbvio do que poderia ter ouvido. A casa era bem antiga, então normalmente atribuía esses sons ao envelhecimento da madeira. Depois de olhar e não encontrar nada, voltei para a minha mesa. Ainda estava um pouco hesitante em colocar os fones, mas acabei colocando. No entanto, apenas alguns minutos depois, uma reflexão se moveu pela tela do meu computador. Talvez fosse uma sombra, não sei. Mas eu me levantei de um salto e me virei rapidamente. Dessa vez, era como se eu soubesse, sem sombra de dúvida, que alguém estava dentro da minha casa e tinha acabado de passar por trás de mim. Minha mesa ficava na sala de estar e havia um corredor longo atrás dela com 3 cômodos diferentes e, no final, a porta da frente. Demorei alguns segundos para me recompor e pensar na direção que o reflexo tinha se movido na tela. Percebi que tinha se deslocado do lado esquerdo do corredor para o lado direito. Havia apenas uma porta do lado direito, que dava para o meu quarto. Naquele momento, o silêncio da casa parecia perturbador, fazendo cada segundo passar de forma cada vez mais aterrorizante, quase certo de que havia alguém naquele quarto. Decidi que a melhor opção era correr direto para a porta da frente e torcer para que quem estivesse no quarto não pulasse em mim. Depois de alguns segundos, me forcei a se mover, correndo pelo corredor e saindo pela porta da frente. Não ouvi nada enquanto fugia da casa. Liguei para a polícia e esperei do lado de fora por longos minutos. Quando eles entraram, para minha surpresa, tiraram um morador de rua pela porta da frente. Fiquei em choque. Eu sabia que alguém tinha invadido, mas realmente ver isso era extremamente perturbador. Seus olhos estavam vermelhos, cor sangue. Ele parecia ter uns 50 anos e era bem grande. Ainda pior, encontraram 2 facas com ele. Parece que ele não tinha um motivo específico para me escolher como vítima do que quer que estivesse planejando fazer. Isso supostamente deveria me deixar mais tranquilo, mas honestamente não deixou. Só significava que ele era completamente insano e faria qualquer coisa sem hesitar, se tivesse a oportunidade. Acho que tive muita sorte naquela noite. Muita sorte por ainda estar vivo para contar essa história.